E hoje, debaixo da graça do nosso bom Deus, antes que termine esse congresso, mataremos resgate e glorificaremos o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! É para quem crê, é para quem acredita. Você não pode, mas ele pode. Você não tem, mas ele tem. Você diz que sou eu. Ele está dizendo nesta noite: tu é mais que vencedor. Tu és uma bênção, seja uma bênção. Levante a tua mão e glorifique o nome de Deus. Então diz a mesma Bíblia Sagrada que neste mesmo intervalo Deus diz para o profeta: desce até Belém, até a casa de Jessé, porque lá mesmo eu tenho aquele que vai ser o rei, eu tenho lá aquele que será, aquele que vai pastorear, que vai cuidar do meu povo. Diz a Bíblia Sagrada que o profeta desceu, quando ele chega na casa de Jessé, ele observou que estavam todos os filhos ali. Então diz a Bíblia Sagrada que ele olha para cima, não há, ele olha para Benadab, não há, ele olha para todos os filhos, mas nenhum era o menino da confirmação. Parece que eu vejo o coração do profeta saltando e ele pergunta para Jessé: onde estão meus filhos? Ele apresenta aqueles ali. Na minha imaginação, na minha posição, eu quero imaginar por que ele não trouxe Davi. Primeiro lugar, quando o profeta chegava diante de uma casa, quando o profeta chegava em um lugar, todos os pais traziam os filhos para serem abençoados pelo profeta. Mas Jessé esqueceu de Davi, porque Davi tinha uma meta: cuidar das ovelhas do seu pai. Aquelas ovelhas tinham de ser cuidadas, e Davi trazia consigo 3 ferramentas ocultas que nem mesmo Jessé sabia. Davi tinha um tangedor para tocar, e ele tocava muito bem. Davi, ele tinha uma funda, atirava a pedra e atirava muito bem. Davi tinha um pedaço de pau, cujo nome era cachado, e ele fazia essa posição muito bem. Parece que eu vejo Jessé dizendo: eu não posso tirar Davi de lá, porque se eu tirar Davi daquele lugar, como que aquelas ovelhas irão ficar? Então passa-se todos os filhos. Aí o profeta olha e fala: acabou-se os teus filhos? Não tem mais nenhum? Aí Jessé olha e fala: ainda tem quem? Onde ele está? Tem Davi. Manda chamar Davi. Davi, aquele menininho que estava lá. Parece que eu vejo confusão no café. Vem Davi chegando. Ao longo que Davi vai chegando, o coração do profeta vai atendo. Davi chega diante do profeta. Aí Deus olha para o profeta e fala: derruba logo longe, porque é este aí que eu tenho separado. Este que vai ser o rei. Aleluia. Nem sempre o primeiro é primeiro, nem sempre o último é último. As coisas não estão do jeito que começa. Aleluia. Davi estava escondido, mas Deus estava chamando ele para ser uma bênção, para ser o rei daquele dia. Aleluia. Deus está dizendo para mim aqui no meu coração: tem algumas pessoas no nosso meio aqui, aleluia, ele tem um chamado espiritual muito forte na tua vida, um chamado muito grande na tua vida. Algumas pessoas podem olhar, pode haver não te ver, mas meu Deus está te vendo, Deus está te vendo, e está mandando eu dizer para ti aqui nesta manhã: é o dia da tua vitória, é o dia da tua vitória. Deus está te vendo, aonde tu está. Levante a tua mão e glorifica. Deus vai te desfazer. É o resto da tua vitória.
aleluia. Diz a Bíblia Sagrada, Davi recebe aquela chama, mas ela ainda continua no anonimato. Quero falar sobre 3 armas que Davi tinha. Parece que eu vejo aquelas ovelhas ali naquele anonimato, e mesmo Jessé conhecia a oriunda daquelas origem daquelas ovelhas, não era Davi. E quem cuida da ovelha sabe do que a ovelha precisa, aleluia. Parece que eu vejo lá dentro do mato as ovelhas desesperadas, um querendo brincar uma com a outra. Davi passa a mão no som, Jesus começa a tocar, ovelha fica calma de cá. Parece que eu vejo as ovelhas dispersas de lá para cá. Uma ovelha quer correr, ela certa de lá, a ovelha sai e volta para trás. Parece que eu vejo Davi com o cajado na mão, é bem de longe de lá para cá, é bem urso. Davi com o cajado, a mão bate para cima do urso, corta ele na pancada, é bem um leão de lá para cá. Davi com o cajado na mão, bate nesse leão, coloca ele para correr. Davi tinha 3 armas espirituais que seriam o começo da sua chamada, aleluia. Mas te glorifique, Deus tem pelo menos 2 armas para colocar na sua mão, porque Deus já está na sua mão nessa manhã. Eu acredito, Deus vai fazer uma nova história sobre a sua vida. Apenas fique e glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Então diz a Bíblia Sagrada que um dia houve uma batalha travada lá em Israel. Houve uma batalha travada entre os exércitos. Tu conhece essa história? Eu estou apenas debatendo para chegar até a minha posição, onde eu quero trazer a origem da palavra e a origem da revelação. Não tinha sua vida travada durante 40 dias de Israel afligido. Durante muito dia, aquele grande adversário gigante de 3 metros, cerca de 3 metros de altura, afrontava Israel e dizia: não tem homem aí para peleja comigo. Mas não aparecia ninguém, não aparecia ninguém que dispusesse, porque aquele gigante era grande. E nesse mesmo intervalo em que o gigante afrontava, entrou o espírito lá na dentro da tenda, aonde Saul estava, e esse espírito atormentava Saul. Todo dia Saul endemoniado, aquele espírito vinha lá, atormentava ele. Então mandaram buscar e disseram: não tem ninguém por aqui que pode tocar, fazer algo para expulsar esse demônio. Alguém disse então: eis que nós temos visto o filho de Jessé, que sabe tocar. A primeira característica de Davi é que ele era como músico, ele sabia tocar, ele sabia trazer a revelação de Deus. Mandaram chamar Davi. Saul não conhecia Davi ainda. Parece que alguém Davi chega com uma harpa, com um projetor na sua mão. Demônios dentro daquele quarto, demônios dentro daquele lugar, daquela tenda. Então diz a Bíblia Sagrada que Davi vai chegando na maior simplicidade e começa a louvar, tocando. De repente eu vejo demônios sair correndo, demônios desaparecem de lá para cá, porque o louvor não era um louvor tão distinto que o diabo corria para ser retirada. Aleluia. Eu não entendi, pastor. Primeira arma de Davi, ele sabe tocar, ele sabe trazer a existência, a presença do nosso bom Deus. E é tanto que tem algumas pessoas que podem falar: mas eu não sou tocador, não sei louvar. Mas Davi tem uma dica no Salmo 150 dizendo: todo ser que tem fôlego, adore o Senhor. Então levante a mão aqui agora, porque o cacete vai lá. Quando o gigante cai, Davi vai lá com a própria arma dele. Com a própria arma. E ele maneirou aquele gigante, pegou a arma, arrancou a cabeça e veio na cama. Aí não, vamos voltar um pouquinho. Davi atirou a última pedra. Nunca mais na Bíblia usou aquela pedra. Nunca mais na Bíblia você viu falar que Davi atirou outra pedra com aquela pedra. A última pedra, ele fez de quando ele podia até tocar o ovelha. Mas aquela pedra foi a última pedrada que ele deu. E a história, alguns historiadores nos falam que Davi pega aquela funda que ela tirou. Vai lá, coloca do lado do pescoço.
coloca do lado do pescoço, porque não foi com aquela arma, com aquela espada que Golias perdeu a batalha. Não, senhoras e senhores, Golias perdeu aquela batalha, foi com aquela funda. Tudo começou com aquela pequena funda. Se Davi tivesse feito uma batalha com as armas de Saul, ele tinha perdido, mas Davi matou o gigante e colocou a funda lá. Parece que eu vejo Davi vai caminhando, levando a espada, que um dia estaria na casa de Laquis. Davi vai levando a espada, levando a espada, levando a espada. Os filisteus de lá chegam e olha aquele gigante lá no chão, e quando olha, está lá a funda. Não foi com a espada, foi com a funda que ele perdeu a batalha. Foi com a funda. Não entendi, pastor. Em nome de Jesus. Fala, gigante, ninguém brinca com o gigante. Ninguém brinca com o grande. Está entendendo? Não brinca com ele. É uma pedrada só. Então, em nome de Jesus, vamos lá pro profeta aqui. Levante a sua mão. Continua que vou jogar a pedra. Assim, ó. Continua que vou jogar a pedra. Segura, 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 segura. Porque quando tu fazer isso, o gigante vai cair. O grandão vai cair. Segura aí, segura aí, segura, segura. Pedra na mão, pera. Em nome de Jesus. Aquele gigante caiu, o gigante cai. Davi vai lá com a própria arma dele. Com a própria arma. E ele maniatou a virar, pegou a arma, arrancou a cabeça. E veio arrastando. Aí não. Vamos voltar um pouquinho. Davi atirou a última pedra. Nunca mais Davi usou aquela funda. Nunca mais a Bíblia você viu falar que Davi atirou outra pedra naquela funda. A última pedra dele, eu digo, eu podia até tocar o ovelha. Mas aquela pedra foi a última pedrada que ele deu. E a história, alguns historiadores nos falam que Davi pega aquela funda, aquela mesma funda que ela tirou. Vai lá, coloca do lado do pescoço. Coloca do lado do pescoço, porque não foi com aquela arma, com aquela espada que Golias perdeu a batalha. Não, senhoras e senhores. Golias perdeu aquela batalha, foi com aquela funda. Tudo começou com aquela pequena funda. Se Davi tivesse feito uma batalha com as armas de Saul, ele tinha perdido, mas Davi matou o gigante e colocou a funda lá. Parece que eu vejo Davi vai caminhando, levando a espada, que um dia estaria na casa de Laquis. Davi vai levando a espada, levando a espada, levando a espada. Os filisteus de lá chegam e olha aquele gigante lá no chão, e quando olha, está lá a funda. Não foi com a espada, foi com a funda que ele perdeu a batalha. Foi com a funda. Não entendi, pastor. Em nome de Jesus. O gigante, ninguém brinca com o gigante. Ninguém brinca com o grande. Está entendendo? Não brinca com ele. É uma pedrada só. Então, em nome de Jesus, como ato do profeta aqui, levante a sua mão. Continua que vou jogar a pedra. Assim, ó. Continua que vou jogar a pedra. Segura, 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 segura. Porque quando tu fazer isso, o gigante vai cair. O grandão vai cair. Segura aí, segura aí, segura. Pedra na mão, pera. Em nome de Jesus, aquele gigante que aqui hoje, quantas provações o inimigo já tentou com a tua vida. Meu Deus, me mostra você caminhando uma cilada muito grande, foi amada para tentar contra a tua vida. Deus te deu proteção naquele dia. Você não é desocado em favor de ti. Meu Deus, me mostra uma proteção de casa. Eu queria observar a sua vida, mas o Senhor para ti, igual o notícia dessa terra, e estamos para uma unidade maior. Aleluia. Levante a sua mão, glorifica a Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos, face palmas. E calada a chanta. Calada súcia. Jesus está aqui. Não te conheço, mas o meu Deus, teu Senhor te conhece. Isso o Senhor está sendo esta manhã. E não grande contigo nessa terra, mas nós queremos te envolver com uma nuvem de proteção. Aleluia. Meu Deus, que está na casa, Deus para ti nessa manhã. Diz que o Senhor, meu Deus, que venha trabalhar no nosso meio de uma forma extraordinária, de uma forma muito grande. Há 27 anos atrás, o Espírito de Deus
para ti. Ainda que você não possa ter esporte, para mim, para dizer para ti, uma porta grande esta dia, uma porta grande está sendo aberta, porque meu Deus me faz saber que o diabo mandou um grande assunto para acabar a tua vida, mas hoje meu Deus te trouxe aqui para destravar, e fala contigo hoje, descansa pela minha presença, porque a minha família está aqui, Deus, levante a mão, adora a Deus. Jesus aí. Conversar com o senhor um pouquinho, mas eu posso? Eu tenho algo de Deus no senhor. Meu Deus me faz saber. Eu nem sei onde é que esse segredo, não sei nada. Mas meu Deus me faz saber que vai te tirar do lugar do espaço. Presta atenção. Vai te tirar, vai te levar para um lugar onde algumas pessoas precisam ouvir o sobrenatural de Deus. Meu Deus me faz saber que por esses dias tu vai passar por uma experiência mais forte. O que é isso mais forte? Meu Deus me faz saber que vai te usar de uma forma diferente. E diz o Senhor para ti ainda, calma, aquieta, tudo está segundo a minha própria vontade. Deus me faz saber também que hoje, nesse dia, eu quero profetizar diante desse povo que eu não conheço, e eu não vim aqui para ser taxado como falso profeta. Eu pago um preço há mais de 20 anos, viajando pelo mundo inteiro. Então eu quero entregar algo que Deus colocou nas suas mãos nessa manhã. Levante a tua mão direita, levante ela para o céu. Deus diz para ti, eis que hoje eu coloco uma chave nas tuas mãos. Não precisa desta chave, eu coloco ela nas tuas mãos para fazer a diferença. Mas quando chegares esta chave, tu terás que sair de onde tu estás e ir para onde eu te mando, porque lá eu te usarei do jeito que eu quero. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se tem crente aqui pentecostal, bate palma e dá glória a Deus. Mas não sei se a senhora é uma adoradora em campo. Mas quando a senhora, quando me chama de adorador, meu Deus me mostrava quão grande na tua vida. Meu Deus me mostrava como que você saia de um lugar, ia para outro, ia para outro, ia para outro. Você não caminhava, você voava. Você não somente voava, mas Deus te conduzia. O Espírito Santo de Deus me revela que o que Ele tem para fazer na sua vida é maior do que tu vês. Por isso, quando aceita, estou eu para cumprir algo maior sobre a tua vida. Você acredita no ministério profético? Acredita em que te prepare, porque Deus vai levantar tanto o ministério profético dentro da tua boca, que quando a tua vida da boca verá cumprimento da parte de Deus. Alabacrante, omegabacai, Deus me faz saber que vai tirar você do seu lugar de desespero. Porque como compreenda, vai te levar para um lugar e quando você a tua boca, não se preocupe, porque Deus está dominando a tua vida naquele dia, para fazer o que Ele quer. Deus diz para ti, não te espante, nem fique assustada, porque eu vou fazer dentro da tua casa e entre o céu, porque começa uma grande obra na tua vida. Meu Deus, vamos dizer para ti, eu sou Deus da restituição, restituo um grande sobre a tua vida. Meu Deus, quando dizer que eu me pedido algo grande para Deus, Deus disse, é pequeno ainda, o que eu tenho é maior, vai se cumprir sobre a tua vida. Descansa na promessa do Senhor, porque Deus te chama para algo mais forte nessa terra. Assim diz o soberano, bate